Oi, gente, Oi, oi, tudo bem? tudo Houve uma bem? alteração nas configurações do Instagram e Aham. agora, se eu não me engano, abaixo de 700 seguidores não consegue mais fazer live. E aí eu estou chamando pelo meu. É dar certo. Então eu vou compartilhar aqui que é esse pelo seu, tá? Tá bom. Peraí. Aqui pro pessoal. Boa noite. Deu tudo Boa certo? noite. Podem compartilhar aí. Fique à vontade em compartilhar. Vamos esperar o Roberto entrar também, né? Deu tudo certo, uma atrasada, mas faz parte, né? Faz parte. Faz Boa parte. noite. Vamos lá, vamos entrando. A Boa Rafaela já noite, está aí. gente. A Letícia já entrou. Seja bem-vinda, Letícia, uma parceirona. Estão nos ouvindo? Tá me ouvindo bem? Nos ouvindo? Sim, Tá. Por aqui tá ótimo. Ótimo, ótimo. Mandou o convite. Deixa eu mandar aqui pro, Raf... o pro Roberto. Roberto. Isso, pro Eu Roberto. mandei. Vou enviar aqui para ele. Oh, Eu mandei de novo. pessoal. Entrou. Rafaela, Mirlian. Isso. Mirlian. A Lucélia já tá no ponto. Hi, hi. Amanda. Só, só a mulherada tá aqui. Digam pra gente se estão ouvindo bem. Pode compartilhar. Compartilha, manda um aviãozinho aí para todo mundo. Hoje é uma noite muito especial porque nós tivemos um encontro. Para mim tá travando aqui, para vocês estão travando? Estão conseguindo me ouvir bem? Poliana, Joselma, seja bem-vindo. Estão conseguindo me ouvir bem ou tá travando? Respondam para mim. Para mim tá travando aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Pronto. Então, eu tô te ouvindo agora, só falta a Letícia. Kelly, a Letícia e a Polly para mim estão congeladas. Para vocês também, Joselma, seja bem-vindo. A Poliana travou. Isso, tá bom. Voltou. Ok, Gente, então, só um minutinho, eu só estou compartilhando o link aqui com o pessoal. tá, é bom vocês irem escrevendo aí quem tá travado, quem não tá, para a gente ter uma noção, tá? Muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial. Isso, para mim também, a Poliana e a Letícia estão congeladas. Agora a E Poliana agora, descongelou. voltou? Estamos brincando de Voltou. estátua. Agora para mim voltou. Nós estamos aguardando o Roberto e a Letícia entrar, mas hoje eu vou falando enquanto eles vão entrando. Hoje inicia, né, um trabalho que a gente está fazendo dentro do nosso movimento que chama Cuidando de Quem Cuida. E essa live tem como objetivo trabalhar um tema com foco na nossa saúde mental, né? Enquanto mãe, enquanto cuidadora. Letícia voltou. Agora deu. Olá, agora Agora a sim. Letícia. Deu certo, Roberto?
Agora sim. Ah, que bom, prazer ter A gente vocês aqui. está na página da Poliana, né? Isso, da Poliana. Isso. E eu tentando encaminhar, tranquilo. Tá, É pode porque encaminhar. houve uma alteração recente no Instagram e para Instagrams com menos de 700 seguidores não consegue mais fazer lives. É, E exatamente. aí o nosso Instagram ainda não tem essa quantidade, por isso nós não conseguimos. Aí entramos pelo meu. Quem estiver Né? assistindo e puder compartilhar aí no aviãozinho, compartilha no WhatsApp, nos status, manda no direct. Então vamos lá, porque o nosso assunto é muito bom e a Letícia tem um neném que precisa dormir cedo hoje, né, Letícia? Tá ali Não fora posso olhando perder. o pai para ver se distrai. Já tá ali, mamã, É, mamã. Eu tô eu com a tenho, eu mocinha tenho aqui do dois lado aqui. também. Eu tenho dois aqui também. Gente, prazer ter vocês aqui, tá muito bom. Muito obrigada pela ajuda. Essa live ela faz parte de um projeto que nós temos, que estamos iniciando, que chama Cuidando de Quem Cuida. Né? Então, nosso objetivo é cuidar da saúde mental dos pais. Nós, enquanto mães, sabemos esse desafio que é. E falar sobre maternidade atípica e o suicídio é falar de uma realidade, é dar voz a uma realidade que, por mais que as pessoas acreditem assim, que seja distante, não é. Nós que estamos no movimento, né, Poliana, a gente escuta relatos e às vezes a gente fica até preocupada com algumas mães que vêm conversar com a gente, porque levanta, dá um sinalzinho de alerta, assim, olha, essa mãe aqui está um pouco complicado, né? As falas delas já estão dizendo desse adoecimento. Então, muito obrigada pela parceria de vocês, tá? Agradecemos a presença de todos. E a gente vai falar de um tema muito necessário, né? Que é essa maternidade atípica. Nós, no movimento de família de autistas de Aparecida, a gente não poderia, né, deixar de dar visibilidade a esse assunto que é muito importante, é um assunto que a gente convive diariamente, né? Mães que estão esgotadas, pais que estão esgotados, adoecidos, porque nós, mães, nós lidamos com um transtorno, um dos transtornos mais complexos da psiquiatria. Né? E o que talvez as pessoas não saibam, mas o índice de suicídio, né, entre o grupo de mães atípicas é alto, é extremamente alto. Né? E por que isso acontece? Por que isso acontece? No ano de 2000, teve uma pesquisa, né, com famílias norte-americanas, onde aborda o nível de estresse experimentado por mães de pessoas com transtorno do espectro autista. E como resultado, eles constataram que nós, mães, passamos por um estresse crônico, né? Comparado aos soldados, né, combatentes. Pela nossa realidade, a gente vive uma eterna vigilância. Né? Então, assim, nós não podemos insistir num discurso que a maternidade é tudo igual. Eu queria que as mães ouvissem aqui que não existe essa história de maternidade ser tudo igual. Tá? Porque a ideia de uma maternidade normal, ela nos leva assim, a banalizar algumas questões que só nós, mães atípicas, passamos, né? Então, assim, o sentimento de incapacidade diante dos desafios que são atípicos, que não são daquela maternidade que é a maternidade típica, né? Então, a nossa dedicação exclusiva é para a vida inteira, né? Enquanto uma mãe tem um filho que vai ter uma dedicação exclusiva até os 2, 3 anos, um exemplo, nós vamos ter o resto da vida. Então, assim, não é igual, não é parecido e que a gente não possa comparar isso. A gente tem vários outros desafios que as outras mães não têm. Né? Isso faz a gente se sentir mais culpada, né? E abandono da gente, porque a gente acaba se abandonando porque não tem outra alternativa. Nós vivemos sem alternativa, né? A gente está sempre sozinha, solitária. Abençoada aquelas que ainda tem um marido que pega no chifre do boi, né? Que ainda tem um homem que realmente assume a responsabilidade, porque a gente sabe que a maioria dos homens caem fora, né? São poucos os que ficam, que assumem uma paternidade mesmo, e a gente também tem que dar visibilidade para esses pais. Mas esse adoecimento, né? Esse estresse da mãe,
não é só por causa do transtorno, né? Existe uma série de fatores que contribuem para isso, para esse adoecimento, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o quanto o estado social contribui para esse adoecimento e quanto a sociedade, o poder público, ele contribui para esse estresse alto. Porque a gente não pode entrar naquela história que a culpa é sempre nossa, é eu que não dou conta, eu que sou uma peça. Não, gente. A sociedade tem responsabilidade, o poder público tem responsabilidade, né? E para falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga, né, Letícia Mendes, que ela é psicoterapeuta, então, além do atendimento clínico, ela também trabalha com grupos terapêuticos, grupos de mulheres e mães atípicas, uma grande parceira do movimento. E o mestre e professor, né, tá falando lá da cidade maravilhosa de Fortaleza, ou vontade de estar lá, né? Alguém que tem estreitado laços com o movimento, porque essa luta pela inclusão, ela é a nível nacional, né? Ela não é só nossa aqui de Aparecida, é uma luta nacional. Então, assim, muito obrigado pela disposição de vocês. E aí a gente vai ter o espaço de fala, né? Eu vou passar a palavra para a Poliana. Poliana, se tiver trazer alguma mensagem. E assim a gente começa ouvindo um pouco, primeiramente, a Letícia, tá? Poli? Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Nós queremos fechar o mês de setembro com chave de ouro, digamos assim, né? Trazendo para vocês um bate-papo para falar um pouquinho sobre como a falta de políticas públicas, né? Como a falta de investimentos, como a falta de olhar do poder público tem contribuído para o índice de suicídio das mães atípicas. E nós não estamos aqui para romantizar o suicídio, né? Mas, pelo contrário, é um tema muito sensível ao qual nós precisamos sim abordar, né? Nós temos vários casos de mães, né, de cuidadores cometendo suicídio por não aguentar uma sobrecarga. E é uma sobrecarga física, é uma sobrecarga mental, né, uma sobrecarga emocional, porque lidar com uma criança atípica não é fácil. Como a Carla bem colocou, o autismo, ele é um dos piores transtornos, né, trabalhados ali dentro da psiquiatria. Por quê? Porque é um cérebro que funciona diferente, é um cérebro que reage diferente, não existe um padrão. Então, como não existe um padrão, existem meios, né, em que nós trabalhamos e conseguimos minimizar, digamos assim, né, esses efeitos, né, que ocorrem ali no cérebro, mas não é uma receitinha de bolo. E cada autista, ele tem uma forma de reagir, ele tem uma forma de se expressar, ele tem uma forma de lidar. E o autismo, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem combinado com uma comorbidade. Ou ele vem com um transtorno de ansiedade, ou ele vem com uma restrição alimentar, com uma seletividade alimentar, com alimentares, ou ele vem com TOD, com DH, com deficiência intelectual, com altas habilidades. O autismo, ele nunca vem sozinho, né? O autismo já é um desafio, e é um desafio que não vem só. E por que, né, falar sobre a necessidade e a importância do poder público começar a olhar para essas famílias atípicas? Porque além da sobrecarga que nós lidamos diariamente, né, com crises, com alteração, para aquelas que conseguem, né, que seus filhos façam a terapia com a rotina puxada ali de terapia, né, para aquelas que precisam trabalhar e conciliam terapia, trabalho, né, os cuidados com os filhos, e para elas têm um suporte, né, que não conseguem trabalhar porque às vezes não tem uma rede de apoio, ou o filho tem um nível de suporte que requer um cuidado maior, né, para aquelas que não conseguem, né, que os direitos básicos dos seus filhos sejam atendidos, que é o diagnóstico precoce, as terapias, as intervenções, o acesso às escolas. Nós vivemos aí numa luta constante para que os direitos mínimos,
né? Os direitos básicos, os direitos mínimos sejam garantidos, sejam atendidos. E, infelizmente, nós não temos visto isso acontecer. E essa luta constante, matando-se um leão por dia, tem nos levado a essa sobrecarga. Só que vive o autismo de fato e na pele é que sabe o quanto emocionalmente e o quanto mentalmente falando é desgastante. Né? Só quem sente essa realidade é que sabe. Então, nós queremos, né, mais uma vez agradecer a Letícia, o Roberto, aí super parceiros nossos, né? A Carla é a nossa vice-presidente, a vice-presidente do movimento, eu sou a presidente, e nós estamos juntos aí. A Carla também tem agregado muito ao nosso movimento. A Carla é psicóloga de formação também, psicóloga organizacional, psicóloga clínica. E vou deixar agora com vocês para nós batermos um papinho aí, falando sobre toda essa carga que nós temos enfrentados. E nós queremos dizer que vocês não estão só, né, juntos. Como eu sempre tenho dito, eu acredito que Deus não une pessoas em vão. Deus une pessoas por um propósito maior. E eu tenho plena convicção que Deus permitiu que nós estivéssemos, né, que os nossos caminhos se encontrassem, que nossos caminhos se cruzassem por um propósito divino maior. E eu creio que nós podemos sim fazer a diferença uns na vida do outro, né? E podemos fazer a diferença também na vida de tantas famílias que têm enfrentado uma estado exausto. Muitas das vezes nós não vamos conseguir resolver o problema, mas uma palavra, uma ligação, né, uma mensagem que você manda dizendo eu estou aqui, uma luta, né, que se luta em conjunto, como nós temos feito. Isso são pequenas gotinhas, né, são bálsamos que são derramados ali sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos corações, e nos traz ali um acalento, né, traz um alívio. Então, Roberto, Letícia, com vocês. A Letícia começa para a gente e logo após o Roberto tem a fala. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estamos assistindo. Mais uma vez, agradeço aí pelo convite, né? A Carla, a Ana, ao movimento, né, de famílias autistas, que assim, eu só desejo que vocês, cada dia, consigam alcançar mais famílias, porque isso é muito importante, que a gente vê nessa extrema. Eu falo que a maternidade, ela é uma questão, deveria ser uma questão de saúde pública. A maternidade atípica, mais ainda, né? Recentemente agora, inclusive na semana passada, ontem e hoje, a semana que está passando a reportagem, nós gravamos sobre o adoecimento mental das mães, né? Tanto desde o momento da gestação, pós-parto, enfim. Então, quando a gente fala de uma maternidade atípica, vem tudo isso que vocês, Carla e Poliana, já citaram, né? E é uma questão que deveria, sim, ser tratada com muito mais seriedade e deveria ser levado em consideração todos os outros fatores, porque, como a Carla falou, a maternidade ela é única, independente de que seja típica ou atípica. Então, precisa ser olhada, assim, de uma forma mais profunda e com mais apoio, né? Eu sou a Letícia Mendes, sou psicóloga. A minha primeira formação é a musicoterapia, então eu trabalhei aí, já tem 10 anos de formação e 10 anos que eu trabalho com crianças autistas. E a minha paixão, assim, foi durante muito tempo vendo a necessidade de olhar um pouco mais para as famílias, né? Para as mães, para os pais, principalmente as mães, que é as que geralmente frequentam as clínicas, né? Levam o dia inteiro as crianças em terapias, em consultas. E aí, vendo essa necessidade, eu me formei depois em psicologia e descobri que o meu foco deveria ser voltado para as mães, né? As mães de forma geral e principalmente as mães atípicas, né? Então, é um prazer muito grande para mim poder falar mais sobre isso, porque eu vejo que, e vocês sabem, né, a Carla, Poliana, se a mãe não está bem, a criança não está bem. Todas as mães sabem disso, né? Se uma mãe ela tem uma sobrecarga emocional muito grande, isso vai refletir também na criança, infelizmente. Porém, é importante a gente discutir que esses fatores são questões estruturais e sociais também, né? Então, o descaso da sociedade, a precariedade da rede pública, gera esse sofrimento
propicia, né, esse sofrimento psíquico muito maior. A maternidade atípica, ela traz aí para a mãe uma vigilância muito constante, né? O tempo todo olhando 24 horas, né? Observando o que está acontecendo com o filho. São consultas intermináveis, né? Frequentes aquelas terapias. Tem uma questão do esgotamento físico, né? Emocional. A sensação de culpa constante, né? Que é alimentada também pela cobrança social de dar conta de tudo, de ter que dar conta de tudo. Tem um estudo que mostra que 60% das mães atípicas tomam conta dos seus filhos sozinhas, porque os parceiros já foram embora. Os pais dessas crianças já foram embora. Então, pensa, 60% das mães atípicas são a única pessoa que essas crianças podem contar. Então, é muita carga, né? As mães, além de mães, elas são donas de casa, elas são profissionais, muitas são estudantes, tem outros papéis que essas mães desempenham, então é uma sobrecarga muito grande. Inclusive, hoje eu estava falando com uma mãe atípica e ela me falou sobre a questão do isolamento social. Recentemente, ela quis se isolar. Ela falou, eu não aguento, eu preciso me isolar, eu preciso me ausentar dos lugares onde eu frequento. Só que isso não é saudável também. Esse isolamento também não é saudável. Mas cadê? Cadê as pessoas, as políticas públicas, o suporte mental, né, para essas mães, para essas cuidadoras, né? Não tem. A gente vê muito também a questão da educação, né? O quanto as escolas estão despreparadas para a inclusão. O que é inclusão? Pouquíssimas escolas aqui em Goiânia e em Aparecida sabem de fato e praticam de fato a inclusão, né? Tem uma resistência, eu ainda vejo resistência de educadores, de algumas instituições, de receber essas crianças. Eu estava conversando com um pai e ele me disse que semana passada toda a criança dele não foi para aula e uma mãe, né, que é muito amiga desse pai, comentou que uma outra mãe disse, graças a Deus ele ficou uma semana sem vir. Por quê? Porque é menos trabalho para a turma, é menos, né, aquele desgaste que às vezes uma criança atípica causa numa turma, enfim. Então, isso... Cadê, né? Cadê a preparação de um professor de apoio, de alguém para estar auxiliando e trazendo de fato a inclusão, né, dessa criança dentro das escolas? Tem uma questão também relacionada a todo o contexto de saúde mental dessas mães, né? Então, tem dados muito, muito claros que síndrome do pânico, né? Tem mães que estão sim desenvolvendo síndrome do pânico, uma insônia crônica, transtornos alimentares, a depressão, né? O transtorno de ansiedade generalizada, tem aquele sentimento de desesperança, de invisibilidade, de não pertencimento, né? Tem muitas mães que não conseguem se sentir bem em nenhum ambiente, né? Justamente por não receber também esse apoio e essa visibilidade, né? E, como a Carla e a Poliana falou, tem aumentado, né, as ideações suicidas, né? As mães atípicas, elas, infelizmente, estão demonstrando, né, esses fatores crônicos de estresse, de sobrecarga, de abandono. E acumula, e aí se torna um ciclo vicioso, né? A mãe está sobrecarregada, não falta apoio, a saúde mental da mãe piora, a capacidade de cuidar da criança também vai diminuindo, a criança perde a qualidade do cuidado, a mãe se culpa, e aí fica esse ciclo vicioso, né, sem fim. E é onde a gente vê que tem uma negligência muito grande, né, do Estado em garantir esses direitos básicos de educação, de transporte, de saúde, de benefícios. Muitas famílias enfrentam aí uma pobreza extrema, que tem uma dificuldade aí de pagar uma terapia, tem muitas que não conseguem pagar um plano de saúde, então dependem do SUS. Como que vai fazer as terapias continuadas, né, ali com as terapias básicas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pelo SUS, né? E aí junta, né, toda essa questão de vulnerabilidade financeira, enfim. Então, é uma gama de coisas. A gente poderia ficar aqui, né, Poliana e Carla, falando várias coisas que, infelizmente, vocês, mães atípicas, enfrentam diariamente. Eu acho interessante essa fala sua. Um exemplo, a criança fica sem ir à escola e a mãe de uma aluna fala assim, graças a Deus não vai. Sabe, isso dói, isso machuca, né? Porém, é isso que é o descaso social.
As pessoas, ao invés de ir lá na secretaria e falar assim, olha, essa criança autista, ela está desregulada, vocês poderiam pegar um professor, cadê o professor de apoio dessa criança, né? Cadê o profissional para ficar com essa criança? Não, os pais não fazem isso, né? Eles, ao invés de se juntar a nós, né, nos ajudar no sentido de cobrar da escola a responsabilidade que lhes cabe, porque é responsabilidade da escola fornecer um acompanhante. Uma criança que cresce com as diferenças é um cidadão extremamente uma pessoa extremamente altruísta, sabe? Uma pessoa que lida com contato com as deficiências. A sociedade não entende isso, né? Que se seu filho convive com um autista, né? Com um cadeirante, com um cego, com um surdo, olha a qualidade do ensino dessa criança, né? Como que ela vai crescer? Que cidadão maravilhoso é esse? Agora os pais não, ao invés de ver uma criança autista desregulada, né? O que a gente vê nas redes sociais? Ah, meu filho, se ele te bater, você bate nele, né? Se ele tiver assim, você sai correndo, você foge. Então, assim, isso é um descaso. Se você tem um filho que tem um autista ou uma pessoa com deficiente na sala, você não vai colocar na criança a responsabilidade dela se regular. Você vai lá na secretaria e fala, eu exijo agora um profissional de apoio para essa criança. Porque ela está sofrendo e está fazendo os outros colegas sofrerem também. E, além disso, o professor. Por isso que, se a sociedade não se juntar, né, nós vamos viver essa eterna briga. Quem que ganha com isso? O poder público. Só quem ganha com isso é o poder público. Por quê? Porque ele vai deixar nós pais se degladiar e eles vão se isentar. Não, nós não vamos investir nisso. Então, assim, a gente chama os outros pais a terem essa consciência, né, de se vê uma criança desregulada, vai lá na secretaria e exige o direito dessa criança, porque o direito dela é direito do seu filho também, né? Nenhuma mãe quer ver o filho desregulado na sala, tirando a roupa na sala, gritando na sala. Isso me dói. No dia que eu descobri que meu filho tinha tirado a roupa na sala, eu chorei. Porque isso é muito ruim, eu chorei e não quero isso. Fui lá e levei as profissionais para treinar a professora dele. Não tirou mais a roupa na sala, entendeu? Ensinou os colegas que não eram para rir. Então, assim, gente, olha a evolução disso, a evolução social, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que treinar a sociedade porque elas não percebem o quanto elas nos matam por dentro, né? Então é muito importante essa fala, né? De entender que é assim que funciona. Não é brigar para tirar, fazer montinho nas escolas para que se tire aquela criança. Gente, que desumanidade é essa? Né? Que coisa horrível é essa? Não é fazer montinho para tirar. Por que vocês não fazem montinho para buscar um profissional de apoio lá? Né? O caminho é outro, é o outro. Muito obrigada, Letícia. É incluir esses profissionais capacitados nessas escolas. E essas escolas também estarem abertas, né, para realmente receber esses profissionais. Nós temos, sim, muitos profissionais capacitados para treinar, para auxiliar, para orientar os pais das outras crianças, os professores, os funcionários da escola de forma geral, as próprias crianças, nós temos profissionais para isso. Mas cabe às escolas estarem abertas, né, para receber e fazer, né, com que isso realmente aconteça. É importante, sim, possível fazer com que isso aconteça, mas todo mundo tem que querer, né? Precisa querer. Sim. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Precisa haver uma abertura aí, tanto das escolas quanto do poder público também, né? Porque nós temos visto e sentido na pele que tem se buscado por uma economia, me desculpem a expressão, mas uma economia burra, né? Porque eles têm buscado trazer uma economia cortando aonde para eles, né, é uma população, é um público que não gera visibilidade. A minoria. Né? E aí busca-se cortar recursos, né? Reduz-se investimentos ali na minoria. Daí nós temos vivido e visto isso claramente acontecendo, né, em Goiânia, acontecendo aqui na cidade de Aparecida, acontecendo no estado, né? É uma política educacional aonde querem, né, tratar as crianças autistas no mesmo pacote
pacote em que se analisa, né, as outras deficiências e querendo vender isso como uma inclusão, que na verdade não é uma inclusão. E nós temos batido muito nessa tecla, né? Temos vivido uma exclusão escancarada, maquiada de inclusão, né? Onde nós ouvimos que não necessita de que a criança autista tenha um professor, porque isso ele estará sendo excluído da turma. Mentira! Precisa sim. E acaba que essas crianças, elas são excluídas porque elas não conseguem acompanhar o ritmo da turma, elas não conseguem aprender, não conseguem interagir, acaba se desregulando pelo excesso de estímulo, pelo ambiente, pelo excesso de barulho, por não se sentir pertencente. E acaba que essa criança desregulando, ela vai afetar também o andamento de toda a turma. E o pior, nós temos visto essa sobrecarga vindo também sobre os professores, que não são vilões, né? Pelos professores têm sido heróis. Às vezes um professor, 2 professores numa sala com 30 crianças, sendo 10 neurodivergentes, fora as outras, né, as outras deficiências, e esse professor tendo que sozinho, né, lidar com essa alfabetização, com esse aprendizado, né, de uma classe com 30 alunos. Então, e aí nós mães, mais uma vez, né, sofremos porque quando você vê que o seu filho não está sendo incluído, que o direito básico dele, que é o acesso à educação, à saúde, não está sendo cumprido, né, nós sofremos. E aí, muitas das vezes, nós somos taxadas de brigonas, né? Nós somos taxadas de barraqueiras, né? Nós somos taxadas de encrenqueiras, mas não é que nós somos barraqueiras, que nós somos encrenqueiras. Se nós não lutarmos pelos direitos dos nossos filhos, ninguém fará isso por nós. O poder público não está interessado em ver, né, os direitos deles sendo atendidos. Então, somos nós, sim, que temos que ser mães leoas e ir à luta e colocar a cara a tapa e colocar o rosto, né, para a visibilidade, para lutar para que os direitos deles sejam atendidos. E isso traz para nós, né, uma sobrecarga mental, porque a gente vive em constante estado de alerta, né? Aquelas mães que estão com as crianças na escola, que estão sem professores de apoio, principalmente as que são não verbais. As mães vivem o tempo todo em estado de alerta. O telefone vibra, a mãe já assusta. Por quê? Porque a criança, ela não sabe como a criança está ali, a criança não vai conseguir contar o que aconteceu, como foi a rotina, se comeu, se não comeu, se bebeu água, se não bebeu. Ela não vai conseguir contar o que ela está vivendo ali, né? Então, essas mães têm vivido também nessa sobrecarga, né? Sempre nesse estado de alerta. Isso. Roberto? Boa noite. Acompanhando aí o caloroso, né, e justificado, né, debate, a fala, a incisividade que tem que haver. Né? E antes de mais nada, obrigado, tá? A vocês, mães, que se organizam, que lutam, porque a gente precisa muito disso. A gente, na verdade, a gente precisa de uma rede de construção, de defensoras do autismo, do direito do autismo, para que esse direito seja efetivado. Eu insisto nas minhas falas que a gente está passando como que por uma terapia jurídica no autismo. Eu defendo muito que as mães tentem, em fóruns, em redes como essa, em diálogos, construir estratégias objetivas, pensando sempre como é que eu luto da melhor forma para garantir o direito do meu filho e o meu direito, pelo menos o meu direito para não adoecer, mas, ao mesmo tempo, que eu não brigue tanto, que eu não confronte tanto, que eu não me desgaste tanto. Porque a estratégia das redes de ensino é cansar a mãe, é colocar um labirinto de necessidades para que a mãe percorra e acabe se frustrando. E é essa frustração, é essa sensação de injustiça, essa sensação de sobrepeso contra várias instituições, e ela sozinha lutando sempre. Porque as mães, no seu dia a dia, estão pulverizadas, estão como que atuando e lutando na sua escola, na escola do seu filho.
E nessa luta, nesse momento de luta, elas se encontram sozinhas. Bem, quando eu tenho uma negativa de direito, eu preciso pensar: o meu filho tem quantos anos? Ele vai passar quanto tempo na rede de ensino do município ou do estado? Então, essa minha luta é uma luta de quantos anos? Porque se der tudo certo esse ano, no próximo ano pode dar errado. E qual é a ferramenta que eu posso ter, além desse meu coletivo, além de sempre colocar transparente, né, para que outras mães acompanhem a transparência dessa minha luta, o que é que eu posso ter de instrumento que me garanta? E aí eu repasso muito isso. A decisão judicial é muito importante, e é muito importante de forma individual. Por que eu digo individual? A Defensoria Pública, quando age, e o Ministério Público, quando age, eles agem sempre com um olhar coletivo. É tanto que é comum as ações coletivas do Ministério Público para o profissional de apoio escolar. Porque o profissional de apoio escolar é o profissional de apoio escolar previsto na LDI, na Lei Brasileira de Inclusão, e ele vale para todos os alunos com deficiência. Só que a minha lei do autismo, ele fala do acompanhante especializado, que é o acompanhante que tem que ser um professor, porque é uma inclusão pedagógica a ser conquistada dentro da sala de aula. E aí é essa individualidade da questão do autismo que não faz com que a luta do Ministério Público ou a luta da Defensoria de forma coletiva me beneficie. Porque as particularidades do meu filho são específicas, individuais. Então, eu preciso de decisões judiciais específicas dizendo: o meu filho precisa de um profissional exclusivo para ele. Já o filho da minha amiga pode ter um profissional para 2. O outro pode ter um profissional para 3. Então, percebe que é essa especificidade que a decisão judicial vai tratar. E se a mãe tiver uma decisão judicial dessa, ela não vai precisar de favor de gestor ou de ninguém do município. Porque é a decisão judicial que vai estar do lado dela. E uma vez ela de posse dessa decisão judicial, vai ser o juiz ou a juíza que vai lutar junto com ela. Claro, com a nossa rede e uma boa orientação, ela vai entender que a luta do processo é um caminho até conseguir essa sentença. E conseguir essa sentença, essa decisão, a mãe tem que lembrar que o filho dela vai passar quantos anos? 5, 10 anos na rede de ensino? E se no próximo ano, estando tudo maravilhoso agora, porque eu consegui ir na justiça, e se no próximo ano mudar tudo? Aí eu vou ter a minha decisão judicial, que eu vou ter que ir lá no juiz de novo, relembrá-lo. Excelência, lembra daquela sua decisão contra o município que eu ganhei? Lembro. Estão descumprindo. Faça cumprir de novo. E aí a gente começa a luta de novo. Só que você vai ter a sua decisão judicial. Você não vai ter que lutar naquele labirinto que a escola e a rede de ensino lhe colocam. Então, eu tento sempre colocar isso como algo de estratégia mesmo, de resultado e de evitar que as mães, nessa briga todo dia, diário, a gente está tendo um comentário aqui dizendo que vai deixar o filho 7 horas da manhã, 8 horas vai ter que buscar. E isso a gente tem que saber que é negativa de inclusão, que é negativa de adaptação razoável. E isso a lei descreve como crime, crime de discriminação. Se a gente for, você pode ir no seu município aí, coloca assim, boletim eletrônico, boletim de ocorrência eletrônico. Vai aparecer lá o local para você preencher. Não existe o local para que você preencha crime de discriminação contra a pessoa com deficiência. Até isso a gente vai ter que conquistar. Mas existe, pelo menos aqui no Ceará e em outros estados, existe para crimes contra racismo, homofobia, transfobia, contra animais. Mas a gente vai procurar crime contra a discriminação, crime de discriminação contra a pessoa com deficiência, não existe. Então, até esse empecilho a gente vai ter que conquistar, vai ter que superar. Só que a gente tem que perceber como é que eu faço para ter o mínimo de desgaste possível para que eu não adoeça também. E outra, eu tenho muito do que fazer. Eu não posso estar para cima e para baixo o dia todo. E o meu filho também se desgasta junto comigo. Então a gente não pode estar
se estirando, se esvaindo, né, em energia para lutar contra uma coisa que o município sabe que você não vai conseguir, se não for através da decisão judicial. Sabe quem, sendo representante dos conselhos de secretários estaduais de educação, falou desse jeito, ó? A inclusão é muito bonita, muito boa, mas esqueceram quem é que vai pagar essa conta. Quem falou isso foi a Fátima Gavioli, secretária de Educação de Goiás, e nesse ato, representando o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, em uma audiência pública no Senado, na cara do senador Flávio Arnes, que era tematizando a Semana da Educação, a Semana da Inclusão. E eles colocam assim, não, você tem direito, tem, mas quem é que paga? Ou seja, a gente não vai contratar, porque, segundo eles, não tem dinheiro. E, segundo eles, não tendo dinheiro, não tem como a gente, individualmente, cobrar e eles vão encaminhar o profissional. Daí, até as escolas podem pesquisar. Daí, as escolas fazem assim, ó. Alguém aí já foi tentada ser convencida pela escola de que seu filho não precisa de acompanhante? De que o seu filho pode estar na escola e que os professores ali vão dar um jeito? Parece, gente, que é algo ensaiado. Parece que é algo treinado. É como se a rede de ensino falasse assim para o diretor e para o professor. Ó, não me perturbe, não. Não me mande ofício pedindo um profissional que eu não vou mandar, não. Então, dê conta lá, se vire com a mãe pedindo. E aí o pessoal vai criando uma narrativa para você. E aí você começa a duvidar até de você mesma. Vai construindo, não, mas o seu filho não precisa, ao ponto de dizer assim, ó, não, mas o seu filho tem complicações. Não, mas o seu filho dorme. Não, o seu filho usa celular. Não, mas o seu filho entra em crise. Não, mas você... Aí percebe que, ora, elas tentam colocar a culpa do fracasso da escola, da inclusão, no aluno, no aluno com autismo ou na própria mãe. Então, a tática é essa, fazer você perder o controle, fazer você colocar naquela faixa que eles colocam assim, ó, desacato é crime. Fazer com que você seja alguém que perdeu o controle, e, portanto, a escola vai conseguir afastar você. Sim. E aí você, aos poucos, vai ser assim, gente, eu luto tanto e não consigo. E ainda eu saio culpada de alguma coisa. E eu ainda sou arriscada a responder um BO porque disseram que eu causei tumulto na escola. Então, parece algo orquestrado. Para, primeiro, lhe convencer que seu filho não precisa. Segundo, a culpa é do seu próprio filho. Terceiro, a culpa é sua. Nunca a culpa é da escola pelo fracasso da inclusão, pela incompetência de incluir um aluno dentro da escola e dentro da sala de aula. Então, eu acredito muito que a nossa missão é capacitar as mães. Isso, gente, que eu enxergo muito, é no ambiente escolar. Por quê? Porque lá o aluno tem que passar no mínimo 4 horas. São 4 horas todo dia. Ele precisa de terapia? Precisa. Mas ele é imprescindível aquele momento da escola. E se a gente não consegue o momento da escola, sobrecarregando o filho, sobrecarregando a mãe, eu tenho necessidade de 2 pessoas fazerem terapia. Mais do que realmente poderiam precisar. Então, eu acredito assim, nessa nossa tentativa de orientar, conscientizar e apoiar a mãe a ter uma estratégia, economizar energia, cuidar de si mesma, buscar uma terapia para você e uma terapia para o seu filho, mas antes de mais nada, garantir que a escola dele seja inclusiva. E para isso a gente precisa de decisão judicial. Porque, segundo as secretarias de educação, não tem dinheiro não. Portanto, não vou te mandar o profissional. E aí só nos resta decisão judicial. Porque com decisão judicial, aí sim, eles vão ser obrigados a cumprir. No instante vai aparecer um dinheiro. Vai. Existe. Aparece rapidinho.
mas ninguém enxerga. Exatamente. Então, assim, parabéns para vocês, tá? Por essa força, por essa organização de reunir, porque é isso que nos falta. Só que não é aquela luta, vamos fazer isso, tá, vamos conseguir o que com isso? Vamos fazer assim, tá, eu vou me desgastar mais ou eu vou ter uma estratégia que eu vá conseguir uma ordem judicial para minha terapia, mesmo contra o plano de saúde, mesmo contra o SUS, e uma ordem judicial para garantir os profissionais de inclusão. Então, é por aqui que eu tenho que ir. Então, menos desgaste para, pelo menos, a gente aliviar essa sobrecarga absurda que a mãe tem de carregar esse peso praticamente sozinha. E, além de sozinha, carrega o peso contra as instituições e contra o povo que olha torto para ela, dizendo assim, essa pessoa briga demais, é confuseira demais, então vamos nos afastar dela. Porque a sensação de injustiça, gente, é muito doída. E você vê o seu filho, por mais que você faça tudo, ele não recebe a dignidade a que ele tem, né? A que ele merece, como todo mundo. Isso dói muito numa mãe. Então, eu acredito muito nisso, tá? Essa tática aí de conseguir, pelo judiciário, trazer o juiz. Ó, juiz, vem para cá lutar comigo. Vem para o meu lado aqui, porque não te preocupa não que se descumprir a tua ordem, eu vou ser zelosa. Eu não vou deixar ninguém descumprir a tua ordem. Eu vou atrás para você chamar, né, a sua força aí para lutar comigo. Muito bom a sua fala, Roberto. Essa é a nossa vivência aqui, né? E é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com as mães. Nós vamos, cada dia mais, encher as mães de conhecimento. Por isso que nós temos os nossos encontros. Nós tivemos encontro sábado passado com uma advogada. E o nosso discurso é esse, judicialização, né? Que fala individual. Vamos encher aquele fórum de processo, tá? Uma hora eles vão nos enxergar, porque nós estamos acompanhando a prefeitura, nós estamos acompanhando os vereadores, 24 horas a gente ligada aqui, e o discurso não é de inclusão, né? A gente tem essa clareza, o discurso não é de inclusão. Por isso, nós convidamos as mães, é necessário estarmos juntas para a nossa saúde mental. É uma questão assim, faz parte da nossa vivência nós se juntarmos, porque o direito do meu filho é o direito do seu. Hoje o meu tem terapia, né? Ah, cara, o que você está fazendo aí? O meu tem terapia, mas eu vou porque eu sei que se a outra não tiver, o meu perde, né? Então, assim, hoje meu filho tem profissional que não é um profissional capacitado para estar com ele. Mas obrigado, Roberto, pela sua fala, porque eu vou judicializar, porque eu quero um professor capacitado. Eu não vou aceitar um profissional de ensino médio para ficar com o meu filho. Meu filho tem que trabalhar habilidades sociais na escola, sabe? E tem que ser uma pessoa capacitada. Eles já falaram que não vão fazer isso, então vão aparecer um processozinho lá para eles para o fulano, porque eu ouvi esse discurso de que meu filho não precisava. Gente, quem dera, é o que eu gostaria de escutar. É música para os meus ouvidos. Seu filho não caia nessa do lobo. Sabe, do lobo no meio do... Seu filho é autista, minha querida. Seu filho é autista. Aceita, tá? Aceita isso, que o seu filho precisa de apoio. Ponto. Aceitando isso, não aceite essa lábia do lobo dizendo, seu filho é independente, seu filho é isso. Eu atendo pessoas adultas autistas, gente. Tem pessoas que têm tanto trauma, pessoas verbais, pessoas que assim, nossa, nem parece autista, mas que por dentro passaram as piores dificuldades. Você falar de escola para exercer, a crise de ansiedade chega desperta. Então, assim, não vamos cair nessa lábia, tá? Obrigada, Roberto, por essa fala, porque eu vou atrás de um professor capacitado para o meu filho, porque eu não vou aceitar aquele profissional, por mais que ela seja boa, né? Porque ela é estudante, mas não é o que o meu filho precisa, tá? Então, assim, obrigado pela fala de vocês. E eu digo para as mães aqui, vamos participar do nosso movimento. Nosso movimento é feito por mães. Nós temos como objetivo trabalhar a informação, a capacitação, para que a gente não caia nessa lábia dos lobos.
né? Que não venha com esse discurso. E para que a gente não adoeça mais ainda, né? Sozinho nós não vamos conseguir nada. Nós só vamos conseguir alguma coisa se tivermos juntas, né? O nosso objetivo é crescer enquanto associação, a gente tem um campo jurídico, né? A gente quer que, pelo menos em Aparecida, nossos filhos realmente tenham a existência deles, né, respeitada. Tá? Então, para nossa saúde mental, é necessário estarmos juntas, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Poliana, mas eu deixo aqui novamente o agradecimento, tá? Letícia e Roberto, pelas considerações de vocês, o pessoal, né, que está aqui na live. A gente tem, acho que só mais 10 minutinhos, né? Se não desliga aqui. E que vocês possam participar mais, né? Vamos sair da zona de conforto. Se você não estiver junto com a gente, uma hora você vai precisar da gente, né? Então, que as nossas conquistas sejam uma conquista coletiva e não um desgaste de uma ou duas ou três pessoas, porque é desgastante dar essa cara aqui, gente, ó, tá aqui falando isso aqui é desgastante, né? A gente tem que lidar além das nossas ansiedades de mãe, ansiedade, tem que dar com a ansiedade, tá aqui mostrando a cara pro povo. Então, assim, não é fácil isso, né? Eu já trabalhei muito isso porque eu tinha vergonha de pedir, né? Eu tinha vergonha. Gente, eu tenho que exigir direito dos meus filhos. Eu tinha vergonha de ir no posto de saúde, ficar pedindo. Eu quero saber de uma coisa. O que meu filho vai ganhar com vergonha? Só vai ganhar exclusão, né? Então, a gente tem que tirar essa vergonha, né? Esse medo, essa ansiedade, e dar a cara para bater e se juntar, porque junto a gente consegue. Nosso objetivo é, sim, 2026, a gente está com a nossa associação, com o CNPJ. Nosso objetivo não é perseguir político, nosso objetivo não é ser de oposição. Eu sempre falo para as meninas, o nosso partido é o autismo. Se o governante torcer políticas públicas, se o governante estiver realmente, não só bater nas nossas costinhas, usar a nossa dor como palanque, estamos cansadas disso, mas se o político realmente se engajar, estamos lá, vamos falar no nome, vamos aplaudir, Agora, se o político não tiver, seja de esquerda, de direita, de centro, de meio, de sol, ideia, sei lá de onde que seja esse fulano, nós não temos. Quem é mãe de autista, presta atenção. Se você é mãe ou pai de autista, você não tem um partido. O partido é aquela pessoa que realmente apoia as minorias, apoia as pessoas com deficiência. Esse tem que ser o seu partido, né? E a gente fiscalizar, a gente cobrar, porque se a gente não fizer isso, nós vamos viver na exclusão, né? Então, assim, obrigada, tá, pessoal, pela iniciativa. Nós vamos ter outras lives, outros assuntos. Se vocês quiserem dar sugestões, deem sugestão pra gente, tá? Porque nós estamos abertas a isso. Poliana, cadê a Poliana? A Poliana... Não, eu adoro aquele político, adoro. Fique com ele, mas tem a sua decisão judicial do seu ladinho. Isso, tenha, meu querido. É justiça, né? Justiça, vamos judicializar. Poliana... Gente, toda hora eu entro e saio. Essa é a vida da mãe. Eu tô sozinha com a pequena em casa, e aí vai dando o horário dela dormir, e aí vocês já viram, né? Mas é isso, gente, complementando aí, né? Ou complementando o que a Carla falou, nós precisamos cada vez mais estar unidas. Eu gosto muito de dizer aquela frase que uma andorinha só não faz verão, e não faz mesmo, né? Então, nós precisamos aprender com as formigas, né? Estarem ali juntos, trabalhando de forma organizada, né? Nossa intenção não é política, nós não estamos aqui para atacar político, o nosso movimento não é um movimento político, mas o nosso movimento é um movimento de mães que decidiram se juntar e que conhecem os seus direitos e que vão lutar até o fim para garantir o direito dos seus filhos. E nós acreditamos que, vendo os nossos filhos felizes, tendo o direito dos nossos filhos atendidos, nós também teremos uma qualidade de vida melhor. Então, nós não vamos aceitar exclusão maquiada de inclusão, nós não vamos aceitar conversa mole, né, para tentar nos convencer de que nós estamos errados e que a visão deles, contrariando todas as propostas científicas,
é a correta, né? Nós não vamos nos curvar às dificuldades que estão querendo colocar para nos fazer calar, mas pelo contrário, cada não que nós ouvirmos, nós vamos levantar com mais forças, né? Nós somos fênix, nós vamos ressurgir mais fortes, mais resilientes, mais cientes dos nossos direitos, né, mais conhecedoras. A nossa intenção é disseminar conhecimento, sim, é levar conhecimento para os 4 cantos, né? Nós estamos nos tornando um pouco advogadas, um pouco juízas, um pouco médicas, terapeutas, né? Então, assim, estamos, né, estudando, aprendendo, vamos levar conhecimento, e essa é a intenção do MFA, é de que nós sejamos conscientes ao ponto de saber quais são os nossos direitos, né? E de levantar a nossa bandeira e de lutar, e de nos fortalecer cada vez mais. Né, e fechando o mês de setembro, nós estamos lançando aí, né, o nosso programa, que é Cuidando de Quem Cuida. É um programa que nasceu de um sonho, de um desejo antigo, mas também de uma realidade, né? E ganhou forças aí com toda uma vivência, né? Com a descoberta do autismo, com as dificuldades pelo diagnóstico, pelas lutas, pela sobrecarga. E os olhos se abriram para que houvesse um cuidado, e através desse cuidado surgiu esse sonho de levar esse cuidado também para outras mães, né? Então, quem também estiver aqui com a gente na live, né, for psicólogo e quiser contribuir com a gente nesse projeto, é um projeto social, onde nós vamos acolher mães atípicas, né, que estão necessitando aí de serem ouvidas, de serem cuidadas, né? E vamos juntos, porque nós acreditamos no poder da transformação, e nós acreditamos que juntos nós podemos sim fazer a diferença, né? Nós acreditamos que juntos nós podemos sim mudar a realidade, tornar a nossa cidade mais inclusiva, tornar o nosso estado, nosso país, né, mais inclusivo. E nós acreditamos que juntos nós podemos fazer a diferença. Obrigada, Roberto, obrigada, Letícia, obrigada, Carla, a cada um que está aí com a gente, né, que ficou com a gente até o final, obrigada. E vamos juntos caminhando e construindo um futuro melhor. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.